Lucas 5. Vamos ler um pouquinho, para a glória de Deus, para que o Senhor Jesus continue coordenando esse momento. Porque, meu irmão, minha irmã, a palavra é que coordena a vida. E é por isso que nós vamos ler ela neste momento. Porque nós estamos clamando pela presença de Deus e pela vida. E se é isso que nós estamos clamando, então nada melhor do que a palavra de Deus. Os louvores, as adorações são extremamente importantes, mas a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então os louvores pautados na palavra de Deus também geram vida em nós, amém? Então diz o seguinte: e aconteceu, Lucas 5, no 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, ou Galileia, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai a rede, as vossas redes, para pescar. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Você está vendo? Pai querido, Deus amado e todo-poderoso, Pai, nesse momento, mais uma vez, que o mensageiro desapareça e que o Senhor cresça. Então, Pai, a palavra é do Senhor. Abençoe a tua palavra mais ainda, meu Pai, mas abençoe ela dentro de nós, para que dentro de nós ela comece a gerar uma vida. Então, assim como foi dito aqui, papai querido, às vezes existe enfermidade em nós que a ciência não consegue resolver, porque a ciência depende da provisão de Deus. Então, Espírito Santo, venha parar sobre nós, e que toda morte, meu Pai, que se um dia foi profetizada em nossas vidas, que ela bate em retirada em nome do Senhor Jesus. Então nos abençoe com a tua presença, gerando vida para a glória do teu nome, amém, e graças a Deus. Irmãos e irmãs, aqui está falando da pesca maravilhosa. Porém, veja bem, que para Pedro ser abençoado pela palavra de Deus, ele precisou servir a Deus. E no momento ali que onde a força dele e o intelecto dele já não tinha mais trazido resultado, porque assim, meu irmão, no mundo nós podemos aprender muitas coisas, mas o aprendizado do mundo é fracasso diante da presença de Deus. Então o Senhor Jesus direciona ele para uma obediência à palavra dele, e ele vem dizer o seguinte, escute isso: quando Jesus entrou no barco de Pedro, então Pedro permitiu a presença de Deus dentro do barco dele. E aí eu digo para você, dentro de você, meu irmão, minha irmã, qual é a presença que você tem permitido habitar? Qual é a presença que você permite hoje direcionar a sua vida? Se for a presença do mundo, me desculpe, eu respeito a sua escolha, mas vai ser morte. Porém, quando Pedro, nesse momento, ele começou a abrir o seu coração, e ele serviu com o seu barco para o Senhor Jesus trabalhar, porque, meu irmão, Jesus trabalha o tempo todo. Então o que acontece quando ele adentrou dentro do barco de Pedro? Qual que era o propósito de Jesus? É o propósito que tem que ser nosso, é o propósito que tem que ser de todas aquelas pessoas que processam esse nome santo. O nome do Senhor Jesus tem todo o poder, sim, mas ele precisou naquele momento para evangelizar aquele lugar, aquele ambiente, o barco de Pedro. Então o que você tem para Jesus usar aí, meu irmão? De repente é a sua vida. O que você tem feito com a sua vida? Está glorificando a Deus? Está clamando a presença de Deus? Está evangelizando almas? Porque Pedro assim fez. Ele emprestou o barco, como diz a mensagem, para Jesus,
pregar a palavra, meu irmão. Então o que você faz com o seu corpo, o que eu faço com o meu corpo, Deus está vendo. Deus está observando. Se as nossas andanças nesse mundo está sendo um instrumento para glorificar Deus, ou se nós estamos simplesmente andando neste mundo para glorificar nós mesmos, ou também muitas das vezes para glorificar um ídolo que não tem força, um ídolo que não consegue nem se mover sozinho, mas assim como o Espírito Santo move-se sobre as faces, gerando vida, assim é o Espírito de Deus. Então não importa, meu irmão, a quem você tem servido até o dia de hoje, até este momento, mas de uma coisa eu digo para você e para mim, meu irmão, porque eu também sou extremamente necessitado da graça de Deus. Deixa o Espírito Santo habitar dentro de você. Permita o barco da sua vida estar sendo um habitat para o Espírito Santo, porque Ele quer dirigir a sua vida, mas não é dirigir da maneira que o mundo está dirigindo. Assim como Pedro, que era um excelente pescador, todo o intelecto dele trouxe ele um fracasso. Mas Jesus não quer que eu e você fracassamos. Jesus não quer que eu e você ficamos nesse mundo. Ele quer nos levar para os céus, meu irmão, porque Ele disse que eu vou para o Pai e vou preparar moradas, para quando Ele voltar, Ele precisa achar em nós o Espírito Santo, porque se nós não tivermos o Espírito Santo, nós vamos ficar. Se nós tivermos com o Espírito desse mundo, vai ser morte eterna, meu irmão. Então não perca a oportunidade de ser um barco nesse mundo, mas um barco que carregue a presença de Deus, um barco que esteja cheio da presença de Deus, e não fique só sendo cheio, tem que derramar no mundo, tem que levar vida, a água viva chamada palavra de Deus, em um mundo onde o mundo está bebendo essa água podre, contaminada com as artimanhas do maligno. Jesus diz: ide ao mundo e anunciai o Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Então eu respeito que você tenha ouvido, mas esse momento é simplesmente para fazer aquilo que Deus mandou. Então se você é filho, se você levanta a mão e diz que é cristão, o que você está fazendo? Está evangelizando? Está fazendo aquilo que o Pai mandou? Pense nisso. Finalizando a mensagem, vamos ver aqui o que está dizendo. Pedro diz, e olha o detalhe no 4, que diz o seguinte: e quando acabou de falar, disse a Simão Pedro: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes. Você está vendo? Tem momentos que nós precisamos nos afastar dessa terra, meu irmão. Porque afastar dessa terra é o quê? É buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Aí nós afastamos a nossa mentalidade dessa vida terrena e começamos a entrar em um mundo espiritual aonde é direcionado pela palavra de Deus. O reino dos céus, ele obedece, ele glorifica constantemente ao Senhor Jesus. Então, do que adianta andar neste mundo, falar de Jesus, que ama Jesus, mas não honrá-lo com a vida que Ele nos dá? Não fazer aquilo que agrada a Ele. O mundo está sendo destruído porque muitas das vezes nós escolhemos agradar o mundo. Porém hoje nós temos a escolha de agradar a Deus. E Ele diz: e lançai as vossas redes. E Simão Pedro, o que ele faz? Olha o seguinte no 5: respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Você está vendo? A sua e a minha decisão tem que estar coordenada pelos céus. Porque se nós formos coordenados por esse mundo, as nossas decisões serão tomadas, porém a consequência de decisões direcionadas por esse mundo é morte. Porém a consequência de decisões tomadas sobre a palavra de Deus é vida. E é por isso que o canal
ou a mesma igreja que nós estamos anunciando, está escrito: igreja construtivamente em Jesus, para nós viermos ter uma mente construída por Jesus. Não é uma mente construída com o sistema desse mundo. O alicerce da mente humana precisa ser Jesus. A mente humana precisa ser aberta com a mentalidade do reino dos céus, mas muitos desejam só a mentalidade dessa terra. Porém, meu irmão, enquanto eu e você respiramos, a oportunidade é dada. Aleluia. Terminando a mensagem, que vai muito além, Verdade. mas eu creio que o amor de Deus é o que faz toda a diferença. Nós sabemos que depois Pedro chegou com o barco abarrotado, a pique. E da mesma maneira, quando Pedro obedeceu a Deus, e Deus ali, o Senhor Jesus já estava dizendo e mostrando para ele: escuta, quando você se converter e for cheio do meu Espírito, porque o Espírito de Deus, meu irmão, ele chegou em Atos, vamos ler aqui, Atos, no capítulo 4, no capítulo 3, no 31, diz o seguinte, capítulo 2, Atos 2, 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Você está vendo? Pedro recebeu a provisão física quando Deus proveu o sustento do peixe para o barco dele. Os amigos de Pedro ficaram com a parte física sendo alimentada, porém naquele momento Deus também já estava abençoando ele para ser um ganhador de almas, porque lá na frente Pedro, com a mensagem de Deus, por isso que eu digo, o poder e a honra está em Jesus, porque quando Pedro pregou a palavra de Deus, mais de 3.000 almas, meu irmão, se entregaram a Jesus. Então esse evangelho é poderoso, e é esse evangelho que precisa ser anunciado no mundo que está morto, porque Jesus tem o prazer de resgatar, de restaurar, de ressuscitar a pessoa do mundo, mas também essa pessoa tem que ir para uma casa de adoração cristocêntrica, porque lá está o pão vivo. Porque o pão vivo, meu irmão, não adianta você e eu ouvir a mensagem aqui no mundo e ficar na nossa casa, ouvindo pela live. Não. Você e eu precisamos estar em uma casa de oração que faz menção ao nome de Cristo, onde Cristo reina, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu.